todos. Antes de dar início a mais uma conversa com sócios e amigos do CA, avisa-se que esta está a ser gravada para posterior publicação no canal do YouTube do Centro de Arqueologia de Almada. Esta conversa é intitulada Arqueologia da Solidão, com o orador João Santos. É atualmente doutorando em Arqueologia na Universidade de Leicester, é apaixonado por resolver problemas e centra-se principalmente na análise crítica e nos debates teóricos em arqueologia, com particular interesse na arqueologia das emoções, na arqueologia dos resíduos e na arqueologia comunitária. Aplica ainda os conhecimentos obtidos na sua licenciatura em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores pelo Instituto Superior Técnico, em Lisboa, com especial interesse em análise de redes e SIG, Sistemas de Informação Geográfica. Agradecemos a vossa presença. Qualquer dúvida ou comentários poderão ser colocados no final da apresentação ao orador. Durante a apresentação, pedimos que os microfones estejam desligados para não criar qualquer interferência ou ruído. E agora passo a palavra ao orador, agradecendo a sua presença e também de todos os que estão aqui a assistir e também posteriormente no YouTube. Ok. Obrigado, Mariana. Obrigado, Eva. Eu é que agradeço o vosso convite para estar aqui convosco. Então, olha, o tema que me traz aqui hoje, como está aqui escrito, é a arqueologia da solidão, portanto, ou por outras palavras, que ferramentas, ou seja, isto é a minha investigação de doutoramento, ferramentas é que a arqueologia possui para identificar a solidão no passado. Eu vou começar por introduzir o conceito teórico relativamente às emoções, depois nas quais também vou incluir a solidão. Vou falar um bocadinho de teoria da solidão, espero não ser maçador nesta primeira parte, e depois no fim é que vou apresentar três casos de estudo. Se vir que a coisa está muito longa, depois digam que é para também parar. Faço só dois casos de estudo, mas depois fica a lógica. Mas se tiverem alguma dúvida enquanto eu estiver a falar, ou interrompam ou façam no fim, a Mariana estava a falar no fim, eu gosto mais de interativo, mas se calhar vamos respeitar aqui as regras do CA. Esperem lá, vou ter que interromper porque isto tem aqui um vídeo e o vídeo não está, eu não pus som no vídeo, peço desculpa. Esperem lá, onde é que se põe som nos vídeos? Epá, alguém sabe onde é que isto se põe som? Onde é Ah, que está não sei, mas se calhar na própria definição do computador, depois acho que há uma parte que diz compartilhar som, som? Já encontrei, já resumo, é encontrei. isso. Sim, ok. Então digam outra vez quando estiverem a ver. Agora sim. Ok, boa, então vamos. Archaeology is the search for fact, not truth. If it's truth you're interested in, Dr. Tyree's philosophy class is right down the hall. Então vá, olha, esta frase do arqueólogo ou do caçador de tesouros, como vocês quiserem, mais famoso do mundo, que é o Indiana Jones. E esta frase é provavelmente a razão pelo qual não diria a maioria, sim, a maioria dos arqueólogos, pelo menos mais tradicionais, não lida com emoções. Esta frase diz, portanto, um arqueólogo deve procurar factos e não deve andar à procura da verdade, e se é a verdade que um arqueólogo procura, e brinca ele assim, então deveríamos estar numa aula de filosofia, ou seja, não devemos refletir sobre aquilo que verdadeiramente aconteceu e devemos abster-nos daquilo que é os factos. E, portanto, isto é uma posição que tem 100 anos, não é? Portanto, este arqueólogo é antes ainda da Segunda Guerra Mundial, durante a Guerra Mundial, mas continua a ser utilizada, não é? Portanto, quando nós falamos de emoções, essa posição ainda é mais extrema. Portanto, a maioria dos arqueólogos simplesmente afirma ou acredita que é impossível identificar emoções no passado, porque corremos o risco de entrar num domínio de sobreinterpretação e de como é que as pessoas se sentiriam no passado, onde tudo é possível. E na realidade isso é verdade, que esse perigo existe. Porque as emoções são já tão complexas de estudar e reconhecer no presente, que gerando debates intermináveis entre as várias áreas que estudam, psicologia, neurociência, biologia, antropologia, e também a arqueologia. E se compreendê-las no presente já é complicado, interpretá-las no passado parece ser um desafio quase impossível. Mas eu gostava de começar um bocado por o que é que isto são as emoções e porque é que elas são tão difíceis de identificar. Desculpem. Ok. Portanto, ou seja, todos nós já ouvimos falar de emoções, portanto, não precisamos que ninguém explique para compreendermos o conceito. Todos sabemos o que é que significa quando alguém diz que uma determinada pessoa é muito emocional, ou que alguém fez algo por medo, ou por raiva, ou por qualquer outra emoção. E na realidade as emoções são algo tão fundamental para a motivação humana, ok? Fazem parte intrínseca daquilo que nós somos,
ou seja, é uma razão para aquilo que fazemos, está muito, vem muito esta parte emocional, que é bastante estranho que nós que estudamos os seres humanos, estudar a cultura material ou também os seres humanos, sem considerar as emoções que estão por trás dela, é- parece estranho, não é? Portanto, parece que falta ali um pedaço. E não o fazer, simplesmente porque acreditamos ou que alguém acredita que nunca poderemos reconstruir plenamente essas emoções, acaba por ser uma abordagem derrotista, não é? Pouco digna daquilo pode ser um verdadeiro ou que quer ser um verdadeiro investigador. E ainda assim, portanto, é verdade, porque aplicar este conceito de arqueologia, criar uma arqueologia das emoções é complexo. Portanto, eu não vou dizer não, não, isto é super fácil de trabalhar. Portanto, é complexo, tem desafios, muita subjetividade, mas acima de tudo, para ultrapassarmos esta complexidade, temos dois grandes desafios. Portanto, o primeiro tem a ver com a própria definição das emoções, não é? O que é que são emoções, como é que elas funcionam, que diferentes perspectivas existem sobre elas e de que forma é que essas perspectivas podem influenciar a maneira como as estudamos. O segundo desafio é metodológico, não é? Portanto, que métodos estão disponíveis para os arqueólogos que nos possam permitir inferir, ok? Portanto, evitando aquelas armadilhas do hiperrelativismo e da hipersubjetividade, aquilo que os seres humanos no passado poderão ter sentido. Portanto, eu vou começar da definição das emoções. E vou tentar passar isto rápido para irmos para a parte que se calhar pode interessar mais. Portanto, a primeira questão importante é saber se as emoções e é a grande batalha que houve no passado se era um fenómeno biológico ou era um fenómeno cultural. Portanto, os neurocientistas diziam não, 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 é um fenómeno biológico, portanto, todas as emoções que as pessoas sentem são iguais, todos os seres humanos sentem emoções iguais, portanto, aquilo, por exemplo, que as emoções sentidas por um aborígene, por um Masai, por um russo, por um português, por um americano, por um marroquino, eram iguais. Ou seja, portanto, sentiriam o medo exatamente da mesma maneira todas estas pessoas. Portanto, a perspectiva biológica afirmava que todos sentiríamos isso da mesma maneira, uma vez que o cérebro humano, isto era o que defendiam, como é semelhante àquilo que vem desde o Paleolítico, portanto, a nossa experiência emocional não terá mudado significativamente. Portanto, essa é a visão defendida por estes neurocientistas e, portanto, daria à arqueologia uma perspectiva muito processualista. Ou seja, nós todos reagiríamos ao mesmo da mesma maneira, portanto, suávamos, aumentávamos o ritmo cardíaco e depois, e com as nossas ações. A perspectiva cultural, por outro lado, ou seja, muito standard. Tudo como está esta árvore aqui, portanto, esta metáfora que trouxe aqui, portanto, muito igual. A parte cultural, a versão cultural, quem defende a parte cultural argumenta que tudo depende da cultura, do período histórico, portanto, alguns povos, algumas culturas reagiriam ao medo de uma determinada forma e outros de maneira diferente, tornando quase impossível interpretar essas emoções no passado. Portanto, porque se todos reagem de maneira diferente, ok, então como é que eu vou? E se calhar até têm, provavelmente têm nomes diferentes ou que significam coisas diferentes. Portanto, quando há ausência de fontes escritas, como é que nós vamos identificar estas emoções? Eu vou dizer, eu ia dizer a minha posição, mas não é a minha posição. A minha posição com outras pessoas que partilham a mesma ideia é que as emoções, na realidade, e isto está cada vez mais aceito, as emoções são simultaneamente biológicas e culturais. E isto dá-nos alguma esperança, ou seja, ainda que pequena, de que possamos, de alguma maneira, mergulhar pelo menos um pouquinho naquilo que é o mundo emocional do passado. Portanto, então vá, olha, eu ia pôr aqui como é que uma emoção funciona na prática. Portanto, vamos ver isto de forma rápida. Portanto, existe um estímulo, ok? Portanto, um estímulo que pode ser externo ou pode ser interno. Por exemplo, eu vou a caminhar na rua e aparece um cão raivoso. E esse estímulo ativa um programa no meu cérebro, ou seja, uma emoção, ok? Portanto, neste caso, podia ser o medo. E, no entanto, essa mesma emoção pode ser desencadeada mesmo antes de eu ver o cão. Portanto, se eu tiver medo de cães e for passar num sítio que sei que vai estar lá um cão raivoso, eu começo logo a sentir medo. Ou seja, diferentes estímulos, uns que são internos ao meu cérebro, outros que são externos, vão provocar exatamente a mesma emoção. Por fim, temos aquilo que é a reação, ok? Portanto, a reação é essa emoção, ok? E que também pode variar. Eu posso fugir do cão porque tenho medo, posso ficar paralisado, posso enfrentar o cão apanhando uma pedra, posso olhá-lo nos olhos, portanto, existem inúmeras reações possíveis, ok? E porquê que eu estou a entrar um bocado nisto? Porque a grande dificuldade de estar as emoções no passado e no presente reside precisamente aqui. Enquanto o estímulo e a reação são culturais e são temporais, ok? Portanto, isto é aquilo ou, por exemplo, isto é aquilo que me assusta, ou seja, aquilo que me assusta não é o mesmo que há 10 mil anos, ou seja, tenta imaginar, porque aquilo que nos causa ansiedade agora, que é eu não tenho likes no Instagram, ou o que quer que seja, ou há trânsito,
há 10 mil anos o pessoal tinha medo de coisas que se calhar podiam morrer, não é? Portanto, o tigre dentes de sabre e outros animais selvagens não tinham comida, portanto, coisas que criavam uma ansiedade. Portanto, ou seja, é muito cultural e também temporal, portanto, muda completamente, não é? Portanto, se nós estivéssemos a falar com as pessoas de há 10 mil anos e disséssemos, epá, não, eu não recebi likes no Instagram, epá, eles começavam a sair, já não percebiam o que era, mas se percebessem, claramente, diziam, olha, troco os likes pelo tigre dentes de sabres. Portanto, e as reações também são culturais. Portanto, em algumas culturas sentir medo é natural, noutras não é socialmente aceito e assim por diante. Não é? Ah, no entanto, e aqui está a parte universal, porque é um bocado exagerado porque não é totalmente verdade, mas vou aproximo da verdade se disser isto, o medo em si, a emoção, o programa que está aqui no nosso cérebro, é muito semelhante ao longo do tempo e entre as diferentes culturas. Portanto, há aqui uma parte claramente cultural, e biológica. E então a pergunta é, então, como é que podemos ultrapassar esta situação? Que metodologias é que temos ao nosso dispor? Porque na realidade o arqueólogo vê apenas a evidência material, o que é uma reação a uma emoção. Por exemplo, eu vejo um prato partido, ok? Portanto, pá, imaginem que foi encontrado um prato partido numa escavação, junto a um altar romano. Portanto, o arqueólogo percebe que a posição daquele prato, data do início do Império. Está provavelmente associado a algum tipo de celebração, porque há ali coisas à volta que indicam isso. E que emoção é que pode estar por trás daquele prato partido? Ou seja, alegria, porque é um momento de celebração, memória de alguém muito querido, tristeza pela saudade dessa mesma pessoa, raiva contra os deuses que o levaram demasiado cedo, medo de que nos pudesse acontecer a mesma coisa. Portanto, é que nós temos apenas o prato partido e não temos nada mais. E o que parece tornar este tipo de análise quase impossível. Ainda assim, acreditamos que estas hipóteses já por si são claramente interessantes, porque dão alguma vida ao prato partido, em vez de ser um prato fundo, é uma malga, é uma taça, ok? Porque dão vida a uma imagem que de outra forma era muito estática, ok? Portanto, mas, e quem trabalha arqueologia das emoções acredita que se pode ir mais longe. Se em vez de nos focarmos naquilo que é o indivíduo, ok? Nós nos focarmos para associar uma determinada emoção ou conjunto de emoções, associarmos isto a um grupo, torna-se mais provável que consigamos identificá-las. Eu vou tentar explicar porquê. Isto foi desenvolvido por uma historiadora, Bárbara Rosenwein, que chamou isto as comunidades emocionais. Comunidades emocionais são grupos de indivíduos que em determinadas situações reagem emocionalmente da mesma maneira. Portanto, como vimos, pode existir uma variedade enorme de emoções, mas quando reunimos muitas pessoas, mesmo que o façamos de forma anacrónica, olhando o passado, torna-se mais plausível identificar as emoções. Portanto, eu vou dar um exemplo de hoje em dia. E é quase batota, não é? Porque é uma coisa que nós sentimos todos os dias. Por exemplo, imaginem as emoções das pessoas que existem um jogo de futebol, onde há ali, só por si, é um desporto bastante emocional. Ou outro evento desportivo qualquer. Mas, por exemplo, emoções que incluem amor pela minha equipa, ansiedade perante uma possível derrota, raiva em relação à equipa adversária, euforia no momento da vitória, tristeza no momento da perda. Ou seja, há não sei quantas emoções que todos nós reconhecemos que um grande número de pessoas, a tal comunidade emocional, provavelmente vai sentir se for este o output. Portanto, se eu perder, há ali uma comunidade emocional que vai ficar triste. Se eu perder. Joel, mas isto não é verdade para toda a gente. Sim, é verdade. Não é que cada indivíduo em particular vai sentir, nós não podemos afirmar. Mas acho que poucos duvidamos que estas emoções coletivas, ou para a maior parte das pessoas que estão ali a ver o jogo, ou seja, depois pode haver com intensidades diferentes. Há quem fica muito, muito, muito triste, epá, há quem fica triste por ganhar, epá, e é quem é completamente indiferente. Mas há ali associado uma tristeza que nós conseguimos imaginar. Então, ou seja, eu vou passar rapidamente sobre estes conceitos, porque estes conceitos que eu estava aqui a falar da comunidade emocional são aqueles conceitos que nos vão, de alguma maneira, ajudar, são conceitos teóricos que virão facilitar a nossa análise. Portanto, eu não vou, isto pode estar agora a parecer se calhar algum confuso, espero que não, mas se estiver, não diabolizem isto, porque na realidade vai-se perceber mais à frente estes conceitos que eu vou utilizar. Foram conceitos desenvolvidos por arqueólogos, os conceitos que estão aqui, e há muitos mais, isto são só alguns exemplos. Eles não foram desenvolvidos por arqueólogos, desculpa, foram desenvolvidos por historiadores, mas, ou seja, se servem, se os podemos utilizar, se são bons, e eu pessoalmente acho que sim, então vamos utilizá-los, não é? Portanto, as comunidades emocionais nós já vimos, portanto, são grupos de pessoas que sentem as emoções de maneira similar,
E depois temos os conceitos de regime emocional, sofrimento emocional, refúgios emocionais e muitos outros, que iremos abordá-los no primeiro caso de estudo que eu trago aqui. Se calhar alguns de vocês já o conhecem, bem, se se não conhecem, depois vamos falar sobre isso, sem entrar em grande detalhe, mas vamos perceber que isto nos vai ajudar a nós arqueólogos a perceber isso e vamos voltar mais adiante. Portanto, eu normalmente não utilizo imagens nas minhas apresentações, isto é um desafio, nós temos um grupo de arqueólogos amigos que falamos, trazemos livros e pessoas, e eu trouxe de propósito esta pessoa acho que posso dizer que sou amigo, portanto é a Sarah Tarlow, foi a primeira arqueóloga a teorizar de forma sistemática sobre as emoções, ela é minha professora também. Houve outras pessoas que escreveram sobre emoções, mas a Sarah Tarlow foi a primeira a pensar de forma clara e estruturada como é que a arqueologia poderia ser usada para identificar estas emoções no passado. E desafio-vos a ler o Archaeology of Emotions dela, já tem 20 e tal anos, mas ainda está muito atual. E há frases como esta, por exemplo: se nós temos dificuldades em encontrar emoções no registro material, devemos procurar abordagens mais criativas. No passado, a falta de dados foi frequentemente apontada como o principal obstáculo ao estudo arqueológico do género. No entanto, a convicção de que o estudo de género traria novas perspectivas resultou num aumento significativo de abordagens imaginativas nesta área desafiante. Pelas mesmas razões, para compreender melhor as emoções, precisamos de interpretações e utilizações mais imaginativas dos dados arqueológicos. Eu acredito nesta frase, ou seja, para conseguirmos estudar as emoções, temos que fazer algo de diferente daquilo que é a arqueologia dita tradicional. Pronto, e é isto que eu trago aqui também hoje relativamente à solidão. Portanto, muitas emoções, desde que a Sarah Tarlow falou sobre isto, foram abordadas na arqueologia, continuam a sê-lo. A solidão, que é aquilo que eu trago aqui hoje, não foi uma delas, portanto, esse é o grande meu objetivo. O meu doutoramento trabalha mesmo sobre isso. E a primeira coisa que eu precisei de fazer, está-me a fazer esquisito olhar aqui para a Sara, para estou só a olhar para ela, para estudar a solidão, a primeira coisa que eu fiz foi, ou seja, para conseguir pôr uma perspectiva arqueológica, foi precisamente compreender o que é que outras disciplinas já tinham feito sobre o tema, a nível histórico, antropológico, psicológico, neurocientífico, e foi fundamental porque era preciso construir uma base teórica sólida antes de tentar desenvolver alguma metodologia que permitisse explorar a solidão a partir da perspectiva arqueológica. Então, bem, vou tentar também ser rápido. Ou seja, o que é isto da solidão, não é? Portanto, nós sabemos também o que é solidão, como sabemos o que é emoções, sabemos que solidão, eu consigo me sentir só no meio de outras pessoas, portanto, solidão não é só estar sozinho, ok? Portanto, eu se estiver no meio de muita gente posso me estar a sentir sozinho, posso estar a ser alvo deste sentimento de solidão, mas também é possível eu estar sozinho e não estar a sentir solidão, ok? Portanto, então o que é isso da solidão? Alguns autores isto está mais ou menos. Depois há aqui interpretações que podem desviar disto, mas agora ia-vos pedir para aceitarem isto à volta disto, não é? Portanto, que é um sofrimento emocional que surge quando uma pessoa se sente afastada, incompreendida ou rejeitada pelos outros, ou não dispõe de parceiros sociais adequados para as atividades que deseja realizar, ou não está nos sítios que gostava de estar, ou não está nas situações que gostava de estar. Portanto, solidão acaba por estar muito ligada a pessoas, claramente, a sítios e a situações específicas. Então vá, olhem, no estudo que eu fiz, uma das primeiras conclusões, que não é a minha conclusão, mas aproveitei, é que a solidão é uma emoção universal. Ou seja, e não me interpretem mal no sentido que a solidão só pode ser sentida a solidão pode efetivamente ser sentida de forma diferente em diferentes culturas e épocas, mas há algo que a torna universal é uma palavra forte, mas há global, ou seja, humana, tanto que é a necessidade básica que os seres humanos têm de estar com outros seres humanos. Essa necessidade está cientificamente, mas também filosoficamente comprovada. E é claro que há pessoas que gostam de estar sozinhos, embora essa vontade possa ser momentânea, mesmo por longos períodos, ou acontece com um número muito reduzido de indivíduos que querem mesmo estar sozinhos para o resto da vida, ou seja, comparado com a população mundial. Portanto, nem os ermitas, eu trago aqui um caso de estudo, nem os ermitas verdadeiramente estão sempre sozinhos. Portanto, o contrário, como vimos, também é verdadeiro, ou seja, podemos estar rodeados de pessoas e ainda assim sentir que não pertencemos àquele lugar, ok? Embora se calhar noutros lugares com outras pessoas nós não vamos sentir essa solidão. Então vá, se a solidão é universal,
Ou melhor, se a necessidade de estar com outros seres humanos é global, podemos então dizer que a solidão não é algo recente, não é? Portanto, alguns investigadores defendem que a solidão é uma noção pós-industrial, é uma coisa muito moderna, muito contemporânea. Portanto, eu pessoalmente concordo com outros académicos que defendem outra coisa, que é precisamente, e é precisamente aqui que a arqueologia pode ter um papel importante, ou seja, que esta visão romântica de que no passado a solidão não era sentida tem que ser questionada. Ok? Portanto, e aliás, nós até podemos chegar a esta conclusão por uma simples dedução, pensem nisto. Quando nós queremos punir alguém sem recorrer à violência física, o que é que nós fazemos? Uma criança porta-se mal, vai para o quarto sozinha. Hoje em dia, sem telemóvel, sem não sei quê. Um prisioneiro que se comporta mal, vai para a solitária, sozinho. Quando alguém no passado era banido da tribo ou abandonado de uma ilha deserta, sozinho. Isto porquê? Porque muito provavelmente estar sozinho, quando não é uma escolha voluntária, não é algo que nós vemos como positivo. Talvez a palavra solidão, em português e em inglês, loneliness, solitude e outras palavras ligadas, possa ser recente, mas o sentimento claramente não é recente. Desculpem, claramente parece que estou a. um, No entanto, mesmo que está sozinho, não significa que alguém se sinta necessariamente só, isto é verdade, portanto, nem o contrário. Isto está comprovado através de psicólogos e neurocientistas que o isolamento, com uma elevada significância estatística, provoca solidão. Se eu estiver isolado, se eu estiver sozinho, se eu estiver longe dos sítios que eu gosto, longe das pessoas que eu gosto, das situações que gosto, esse vai provocar solidão. Portanto, espaços isolados provocam solidão. Isto acaba por ser importante do ponto de vista arqueológico. O que é que eu vou procurar? Pá, se calhar vou procurar sítios onde as pessoas se isolavam. Prisões, hospícios, hospitais, orfanatos, conventos. E muito provavelmente estes lugares poderão estar associados a diferentes situações de solidão. Se ligarmos a estes locais ao conceito anterior que nós tínhamos visto, comunidades emocionais, ou seja, há grupo de pessoas que sentem da mesma maneira as emoções perante emoções semelhantes, pá, então se calhar podemos procurar solidão entre prisioneiros, solidão entre freiras, entre pessoas com problemas de saúde mental, entre doentes hospitalizados, entre órfãos, ou seja, começamos aqui a ganhar algumas pistas onde é que nós poderemos procurar esta solidão. Mais dois conceitos e prometo que acabei e entramos na parte prática. Vimos que estar no meio de pessoas não significa que não nos sentamos sozinhos. O espaço físico é diferente do espaço... Contudo, o espaço físico, desculpem, é diferente do espaço emocional. Por exemplo, se um espaço físico isolado pode causar solidão, se estivermos afastados do nosso espaço emocional, portanto, a nossa casa, a terra natal, o nosso país, a nossa família, muito provavelmente também nos sentiremos sós, mesmo que tenhamos pessoas à nossa volta. Ok? E aqui estamos a falar claramente os ingleses chamam-lhe displacement, vamos falar de separação. E não tem a ver com estar sozinhos, tem a ver com estar longe das pessoas ou das coisas que amamos. Então, do ponto de vista arqueológico, o que é que nós devemos procurar? Pá, se ligarmos esta informação, mais uma vez, ao conceito de comunidades emocionais que vimos anteriormente, se calhar devemos procurar, por exemplo, entre imigrantes, refugiados, leprosos, fora da lei, puf, e assim por diante. E de repente, algo que parecia impossível, embora continuar a ser complexo, já parece ter algumas pistas para ir à procura de muitos lugares e muitos grupos de pessoas onde a arqueologia pode procurar evidências. E esta pergunta para mim mesmo foi, ou seja, então como é que eu posso organizar isto de maneira que acabámos de discutir para procurar evidências arqueológicas? E utilizando estas conclusões e premissas anteriores, resumi aquilo que vimos em três eixos onde eu achei e acho que se podem identificar evidências de... Portanto, a primeira tem a ver com estruturas arquitetónicas e edifícios com a respectiva materialidade que podem provocar solidão nas pessoas através do seu isolamento. Portanto, sítios que nos mostram que as pessoas estariam isoladas física ou emocionalmente. Mais uma vez, e eu repito, como as celas de prisões, as celas de um convento, o que está nesta fotografia, ou seja, a arqueologia pode começar a identificar determinadas coisas, emoções de isolamento, claro, aquilo que é a solidão. Outra situação, ou seja, um segundo eixo tem a ver com espaços, espaços, não é espaço, até, nem espaços podem estar isolados, são espaços amplos onde nós estamos longe de tudo, lugares inóspitos, paisagens onde as pessoas estão longe do que são os contactos sociais com outras pessoas e que podem sentir sós. Portanto, esta plataforma será um exemplo, mas temos as montanhas, os desertos,
o Polo Norte, o Polo Sul, ou seja, sítios onde estamos facialmente, ou estamos isolados uma grande parte, pelo menos uma grande parte do nosso tempo. O terceiro eixo, uh, com- enquanto os primeiros dois eixos, ver o que é que pode provocar a solidão e que eu consiga identificar materialidade arqueológica. Aqui é ao contrário, materialidades arqueológicas resultantes de estratégias humanas para combater a solidão. Ou seja, por exemplo, estratégias desta pessoa idosa, imaginando que se sente solitário, o que é que ele pode utilizar como estratégia para enfrentar a solidão? E que podem ser utilizadas como o uso de um animal de estimação, fotografias de entes queridos que já partiram, ou qualquer outra estratégia, ou seja, que me ajude a combater essa solidão. Está bem? Então vá, ou seja, e depois construir então aquilo que construir um fluxograma. Portanto, tem a ver com, ou seja, estruturas que inconscientemente provocavam sentimentos de solidão, orfanatos, asilos, prisões, estou aqui a ler, portanto, e as materialidades que estão associadas a isso, lugares com condições adversas, afastados de tudo, que provocam sentimentos de solidão. Outras situações que provocam solidão, ou seja, que nós podemos não estar associado a isso, isto vai provocar, ok, isolamento, vai provocar separação, seja a nível de espaço físico, seja a nível de espaço emocional, e depois que termina com aquilo que termina, ou seja, ou pode provocar aquilo que é um sentimento de solidão. Esse sentimento de solidão vai ativar as tais estratégias que as pessoas utilizam para combater essa solidão, e materialidades e artefactos, restos de animais, etc., que podem estar associados a essa estratégia. Portanto, este é o framework que agora vou utilizar nos casos de estudo para demonstrar onde é que nós conseguimos trabalhar ou podemos encontrar esses indícios de solidão. Portanto, o caso um, o título, para além dos votos, não é? Viver em solidão e com desejos escondidos nos conventos femininos em português, portanto, tem a ver com situações de solidão, como diz aqui, em conventos do século XVI, XVII, século XVIII. Eu gostava de começar aqui com é uma carta de uma jovem, de uma freira. O nome nós não conhecemos. Foi dirigida ao seu amor, a um homem chamado António. Os arqueólogos que estavam a desmontar uma cadeira no coro do convento em Setúbal intervieram na parede atrás dessa cadeira, ou seja, queriam substituir ali o reboco antigo, que estava a desintegrar-se por um novo, e durante a limpeza conseguiram descobrir num buraco na parede várias cartas que estavam lá. E uma dessas cartas não está assinada, nem está datada, nem sequer sabemos se chegou a ser enviada, muito provavelmente não, e algumas partes dizem o seguinte: Caro António, tu és a causa dos dias da primavera, nunca esparecem as dores da escuridão que ancorou na fecundidade do meu infeliz ser. Portanto, ela não está bem, claramente, com saudades do António, e continua, convidando o António para se juntar a ela, vindo a fecundos bosques tomar a posse da minha solidão, pois outro não merece o meu coração. E convida o António, sabendo muito provavelmente que não poderia acontecer, e no fim da carta parece quase aceitar a derrota de não ter o António, ou de não se conseguir juntar ao António, e o meu pensamento sobre a tua falta fica ao meu coração preso, e sem sutura poder ter, a Deus entregue o meu pensar até a rápida morte me tragar. Ou seja, eu começo com esta carta porque este não é claramente o tipo de evidência que um arqueólogo espera encontrar num convento, não é? Então, mais à frente, ou seja, para fazer aqui um contexto, quem é que eram estas jovens que estavam aqui no convento? Mas ainda antes de responder essa pergunta, devemos considerar, se calhar, os diferentes aspectos do que era ser um convento feminino em Portugal. Isto é um resumo rápido, claramente, na Idade Moderna, e como é que isso afetava a vida destas mulheres. Embora existissem casas religiosas femininas já muito antes, né, remontando à Idade Média, a informação documental e arqueológica consistente surge a partir do século XV. Em Portugal, as casas religiosas femininas eram geralmente fundadas pela alta nobreza, frequentemente ligada ao rei até, e que reunia os fundos necessários e obtinha autorização papal para construir esses espaços, sempre associados a uma ordem religiosa específica. Nos séculos XVII e XVIII especificamente, ou seja, existiam já centenas dessas casas espalhadas pelo país, como podemos ver nessa casa, ah, mas durante o século XVII, os problemas políticos, portanto, sobretudo relacionados com a guerra entre Portugal e Espanha, portanto, da restauração, criaram uma situação financeira muito complicada para a maioria dos conventos, que começaram a exigir um dote para a entrada de novas freiras. Portanto, esta nova realidade
fez com que apenas famílias abastadas, ou a maior parte, fossem freiras ou raparigas que viessem de famílias afastadas, portanto alterou claramente o perfil das raparigas que tinham então acesso aos conventos. Eu peço desculpa por esta imagem, porque esta imagem não é portuguesa, é só para dizer, digamos, aqui mostrar algum Fausto que estas raparigas teriam, provavelmente não seria assim. Elas vinham de famílias abastadas, é isto que eu quero mostrar com esta fotografia. Não há fotografias da altura, ou eu não encontrei, e estas jovens nem sempre, elas nem sempre, não entravam por motivos religiosos. De forma geral, existiam duas situações. Uma, jovens que entravam no convento de provocação, duas jovens que entravam pressionadas pelas famílias por várias razões. Para não ficarem sozinhas, por não quererem casar e, portanto, não era socialmente aceitável. Algumas famílias sentiam-se envergonhadas com a situação. Ou então famílias queriam demonstrar, assim, nós somos muito pias e, portanto, era uma honra afirmar que tinham uma filha dedicada a Deus. Independentemente da razão da família, esta segunda hipótese, portanto, jovens que entravam pressionadas pela família, era a mais comum, portanto, elas não podiam escolher o seu próprio destino. E agora tentem imaginar estas jovens vindas de ambientes abastados, que tinham determinadas dinâmicas, quando chegam a um convento. Ok? Portanto, chegam a um convento, e agora vou falar do outro conceito teórico. Os conventos são comunidades, segundo um outro historiador, William Reddy, que dominou regimes emocionais. Portanto, o que é que são regimes emocionais? Como está aqui, são comunidades que são governadas por um conjunto de regras que definem quais é que são os comportamentos e as expressões emocionais aceitáveis dentro desse grupo e quais é que não são. E quais é que eram as regras aceitáveis num convento? Ou seja, principalmente quatro regras religiosas que deviam ser observadas permanentemente. Castidade, não é? Portanto, o estado ou a prática de abster de qualquer relação ou pensamento sexual. Obediência, portanto, o cumprimento de uma ordem, ou seja, um pedido, lei ou submissão à autoridade do treino, podia ser, digamos, a responsável, a madre superiora. O silêncio, portanto, não se podia falar, e depois a clausura, ou seja, o estado de estar encerrado em determinado espaço, neste caso, que era o convento. E agora tentem imaginar, ou tentem realmente imaginar o impacto deste regime emocional em jovens habituadas a certas dinâmicas, e a certos luxos. Nem toda a gente vivia aqui, não é? Portanto, isto é um exemplo muito específico. Mas se recordarem, portanto, estas jovens vinham de famílias abastadas, porque estavam habituadas a estar com pessoas semelhantes, com gostos parecidos, vestidos elegantes, objetos de qualidade, música, festas, nem todas, mas pronto, estou agora um bocado a adorar isto. E de repente, esse glamour transformava-se nisto. Ok? Portanto, os conventos localizavam-se frequentemente em lugares isolados, afastados, longe de tudo o que conheciam, ou os que estavam dentro das cidades não se podia sair, portanto, longe das famílias, ou de outra convivência anterior, o António, como o exemplo da carta. Em Portugal existia mesmo um muro, ou a chamada cerca, que circundava esses conventos, e muito provavelmente estas jovens, de repente, que iam para este sítio, sem ser por vocação, sentiam-se deslocadas, ok? Portanto, no entanto, não era só na minha opinião, não era só o isolamento do convento que as impactava, não é? Portanto, isto são exemplos de celas de dormitórios, acabavam por ter um enorme impacto, portanto, eram pequenas, frias, na maior parte das vezes sem janelas, portanto, 4 metros quadrados. E se imaginarmos a enorme diferença entre aquilo que estas jovens estavam habituadas e os espaços onde elas teriam que viver para o resto das suas vidas, não é difícil imaginar o sofrimento inicial a que estas estariam sujeitas. E felizmente, ou seja, felizmente é uma palavra um bocado pesada, mas é uma perspectiva pessoal, a evidência arqueológica mostra que muitas destas jovens procuravam resistir a estes sentimentos, a estes regimes emocionais. Ok? Portanto, como é que elas faziam? Portanto, imaginem que chegam a um lugar que está gerido, governado por um regime emocional completamente diferente daquilo que vocês esperavam ou que estavam habituadas. Ok? Isto provoca aquilo que é um sentimento, ou seja, que é conhecido como sofrimento emocional, portanto, uma situação em que emocionalmente não se aceitam as regras impostas por esse regime emocional, e por vezes, e uma vez que a maioria das jovens que entravam no convento se encontravam numa situação semelhante, ok? Portanto, elas próprias criavam outra comunidade emocional naquilo que é conhecido um refúgio emocional. Ou seja, o que é o refúgio emocional?
espaços, práticas ou relações que oferecem algum conforto, segurança e alívio face às pressões, emocionais daquilo que são os regimes emocionais, ok? E permitem que estes indivíduos que fazem parte deste refúgio emocional, neste caso as raparigas que se tornaram freiras, expressem emoções com maior liberdade ou encontrem consolo em algumas práticas. Portanto, estes refúgios podem incluir unidades de apoio, rituais pessoais, lugares físicos ou objetos que me ajudem a conectar com, se calhar, com o passado. Portanto, estas jovens, na realidade, ou seja, elas estavam envolvidas neste refúgio emocional, portanto, elas iam procurar estratégias para resistir aos regimes emocionais, ou seja, que impunham determinadas maneiras de estar, e estas jovens resistiam para se sentir menos desconfortáveis, menos sozinhas, menos solitárias. E que estratégias eram essas? E aqui entra a arqueologia. Uma delas nós já vimos, portanto, tem a ver com as cartas, portanto, enviar e receber cartas de pessoas queridas, portanto, aqui aparece nas fontes históricas que era comum isso acontecer, ali ali à porta do convento, que havia ali, era possível, com alguns conhecimentos, trocar algumas cartas, portanto, e as cartas está comprovado também que é um dos meios mais eficazes, para combater a solidão. E outra estratégia que depois foi encontrada arqueologicamente, em maior ou menor grau, mas em todos os conventos, são os objetos de luxo. Uh, e de acordo com os quatro votos que nós vimos anteriormente, silêncio, castidade, clausura e obediência, e com o regime emocional do convento, estes objetos completamente não expectáveis em tais contextos, não é? Tanto castidade, clausura, obediência, esta humildade, e no entanto é verdade é que surgem em grandes quantidades, porcelanas, cerâmicas italianas, anéis e outras joias, diversos recipientes de vidros que muito provavelmente continham perfumes. Pá, e não é aquilo que nós, hoje em dia, imaginamos aquilo que seria, hum, ser uma freira, não é? Portanto, estas jovens rodeavam-se de objetos que de alguma forma lhes recordavam a vida anterior ou as faziam sentir um pouco menos deslocadas, e menos sós. Havia também outras estratégias para combater a solidão. Nós já tínhamos visto ali no exemplo daquela pessoa bem jovem. E os regimes emocionais impostos a estas freiras. Portanto, existem muitas fontes históricas de animais de estimação que são uma forma de reduzir esta solidão. Tanto gatos, cães e até papagaios aparecem nas fontes históricas e outros animais. Portanto, estamos a falar na altura, que Portugal, começava a haver uma globalização grande, com o Brasil, Índia, África, a América do Norte. Portanto, e são encontrados, também, arqueologicamente, ossos que estão cuidadosamente enterrados junto aos possíveis donos. Portanto, as fontes históricas escritas pelos homens, portanto, eu sublinho isto dos homens, criticam essas mulheres e insistem na necessidade de que a hierarquia do convento imponha as regras monásticas a estas jovens, portanto, o tal regime emocional, portanto, regras de homens feitas por mulheres, porque era reconhecido, portanto, não podiam ter estes animais, mas o que é certo é que aparecem estas evidências. E felizmente, e apesar destas regras rígidas impostas pelos homens, estas raparigas foram conseguindo resistir. Espera. Estas jovens utilizavam todas as estratégias que podiam para combater o seu deslocamento e a solidão. Em vários conventos femininos foram encontrados arqueologicamente objetos com clara conotação sexual. Um, Claro que apenas podemos especular quanto ao uso, não é? Mas se tivermos em consideração algumas fontes históricas, as relações sexuais entre algumas destas jovens tornam-se claramente evidentes. As próximas linhas que eu vou ler aqui, é de um relatório da Inquisição. Nele investigam-se duas jovens, a Isabel da Esperança e a Águeda da Assunção, e elas foram denunciadas por uma outra freira, que era a Inês Rodrigues. E a Inês relatou que, em abril do ano passado, eu tinha acabado de entrar no convento quando percebi quão íntimas eram duas outras freiras. Estavam ambas sem camisa na cama, uma por cima da outra, como os homens costumam estar com as mulheres. Contudo, não sei quem estava a usar o falo, pois era de noite e não quis prestar particular atenção. Portanto, estas foram as palavras da Inês Rodrigues. E, mais uma vez, se pensarmos que obediência, clausura, silêncio e, acima de tudo, castidade eram os votos e a forma como o regime emocional do convento pretendia que estas freiras se comportassem, no entanto, elas resistiram a esse regime de forma que podiam, diminuindo o seu sentimento de deslocamento,
e eventualmente de separação daquilo que era o que elas gostavam e de alguma solidão. E sim, talvez elas estivessem em silêncio durante parte do seu dia, mas há relatos que elas resistiam e ainda bem, que o faziam. Portanto, na realidade, mesmo até em silêncio, as suas histórias nos dizem tanto. E agora, o segundo estudo de caso, portanto, o segundo estudo de caso diz respeito sempre a uma comunidade religiosa, mas não é bem, ou seja, religiosidade, mas não são pessoas oficialmente religiosas, muitas são laicas, que é uma comunidade ermítica que viveu na Serra da Ossa, uma montanha portuguesa, ou seja, ali entre Estremoz, e o Redondo. E eu, é um dos meus casos de estudo, quando eu fui ali pela primeira vez nestas encostas da Serra da Ossa, sente-se claramente o peso do silêncio, não é? Mas epá, não era um silêncio vazio, vou aqui fazer quase uma entrada fenomenológica. Depois eu tinha um terceiro caso de estudo, mas já não vou porque depois estende-se muito e eu vou mostrar este e depois posso até falar do outro, mas na conversa que vamos ter a seguir. Portanto, este silêncio com que eu me deparei não era um silêncio vazio, era um silêncio quase com uma textura, portanto, era preenchido por estes ecos do passado, pelos sítios onde passavam, ao pé dos ermitérios, portanto, porque era uma paisagem destes ermitas portugueses, homens que abandonaram as aldeias, abandonaram as famílias para viver hipoteticamente, e nós já vamos ver que não foi bem assim, em solidão. Esta pergunta do Deus está lá em cima, ou Deus estará lá em cima, que é o título deste caso de estudo, não é tanto uma questão de crença, é quase uma questão de ligação. Portanto, é, é a dúvida silenciosa. E neste caso específico, não nasce da falta de fé, no meu caso nasce, que sou completamente ateu, mas é uma dúvida, ou seja, mesmo para o ermita, que nasce desta distância entre aquilo que é a oração e a resposta deste Deus. Portanto, eu vou introduzir aqui também uma parte teórica e depois entramos na parte arqueológica. Portanto, esta é a pergunta de alguém que acredita, mas que se interroga. Pai, será que eu estarei mesmo a ser ouvido? Será que eu estou a fazer aquilo que é certo? Será que está a chegar lá acima? Podendo não duvidar, duvidava que isto estivesse a fazer algum efeito. Eu falei com alguns monges, não ermitas, que em Portugal já não existem, mas monges, e que confirmaram que por vezes também sentem solidão, ou seja, têm dúvidas sobre se aquilo que estão a fazer, crentes completamente, ou pelo menos assim confessaram, mas têm dúvidas que o que estão a fazer tenha algum efeito. E, portanto, e assim, a Serra da Ota tornava-se, ou torna-se, pelo menos para mim, quase uma geografia de emoção. Portanto, um lugar onde a fé e a solidão se encontram, não é uma coisa partilhada por mim, portanto, onde esta devoção convive com esta incerteza de estar a fazer as coisas certas. Portanto, as rochas, as ruínas, os próprios caminhos, quando passamos lá, ok, parecem falar um bocado, parecem contar uma história deste esforço quase frágil para manter o contacto divino, ok? Mesmo quando o silêncio, neste caso de Deus, seria a única resposta. Atenção, eu volto a dizer que eu não sou crente. Portanto, vou aqui agora, vou entrar um bocado naquilo que são um bocado a história destes ermitas. Portanto, eles chamavam-se a si próprios os homens da vida pobre. Não eram monges no sentido convencional, como eu tinha dito, eram leigos, inspirados por uma vida de recolhimento e solidão. Portanto, as fontes históricas errantes, falam de errantes, artesãos, nobres, portanto, podemos imaginar aquilo que quisermos. Portanto, eram homens que procuravam uma relação mais próxima, pelo menos era isso que aparece com Deus através desta separação da sociedade. Portanto, e isto é importante porque eles, na realidade, nunca estavam sozinhos. Ou pelo menos não no sentido romantizado que normalmente nós associamos aos ermitas, não é? Eles procuravam se afastar daquilo que nós poderíamos chamar as expressões da sociedade. Não sei se podemos usar a palavra stress, não é um termo muito contemporâneo. Uh, mas eles nunca estavam sozinhos. Portanto, eles viviam em grupo, portanto, viviam entre o Redondo e Estremoz. Nesta comunidade dos ermitas da Serra da Ossa, depois espalhou-se bem longe da Serra da Ossa, mas na Serra da Ossa são estas que nós vemos aqui. Estavam dispersos pelas encostas rochosas e vales escondidos, portanto, numa fase inicial, esta sua solidão, embora vivessem em grupos, aproximava-se mais da imagem que nós temos dos ermitas, portanto, eles habitavam em grutas, abrigos que provavelmente não podiam acolher mais que uma pessoa. No entanto, os companheiros estavam sempre ali, companheiros, porque os ermitas eram masculinos, estavam sempre por perto, e com o tempo esta procura de solidão até transformou-se em algo muito mais flexível, porque estes ermitas posteriormente foram absorvidos pela Ordem de São Paulo, após o Concílio de Trento, e então deixou
de permitir estas existências de comunidades independentes e esta passagem de uma vida eventualmente mais isolada, que eu vivia numa gruta, ainda que nem sempre, quase nunca, solitária, para uma vida comunitária. Portanto, e é quase reflete aqui um paradoxo da solidão, não é? Portanto, mesmo os ermitas que são mais devotos descobriram que a solidão total era insustentável. Portanto, a necessidade humana de proximidade, mesmo que silenciosa, prevaleceu sempre sobre este ideal espiritual. Portanto, ordens como, como os franciscanos e os beneditinos falam precisamente dessa solidão controlada, ou seja, sozinho, mas não em demasia. Ou seja, porque pode ser perigoso, porque podemos eventualmente enlouquecer. Portanto, esta tradição eremítica começa com os padres do deserto, portanto, homens que fugiram para o deserto egípcio para combater aquilo que eles diziam que eram os seus demónios em silêncio. No entanto, na Europa, portanto, esta é o Paulo I eremita, que é considerado o primeiro eremita. Na Europa, mais particularmente em Portugal, não existem desertos, não é? Como os do Egito e de outras religiões próximas, e em vez disso, as montanhas é que se tornavam os próprios desertos destes ermitas, a Serra da Ossa, que é um lugar, é um lugar lindíssimo, mas que ao mesmo tempo é um lugar duro, portanto, de inverno faz temperaturas muito, 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 muito baixas e de verão faz temperaturas muito, 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 muito altas. Portanto, e então este espaço oferecia para as pessoas que acreditam nisso, se calhar a mesma distância da tentação e da proximidade de uma experiência, desta experiência de transcendência. Para estes ermitas, a solidão era quase uma espécie de prova, uma prova de fé e de humildade, este o ato de viver sozinho, e isto é mesmo importante, eles nunca estavam sozinhos, ok? Não era suposto ser fácil, ou seja, esta ligação espiritual, mas eles na realidade nunca estavam sozinhos, viviam sempre em conjunto, portanto, mesmo os ermitas mais famosos, ok, tinham sempre alguém que escrevia as histórias para eles. E, portanto, na realidade eles não estavam sozinhos. Inclusive, alguns ermitas competiam entre si para ver quem é que sofria mais. Mas era quase uma coisa de orgulho, não é? Portanto, eu quero ser aquele que sofre mais, portanto, eu quero ser o melhor. E, portanto, era quase. Mesmo que dentro do sofrimento houvesse aqui um propósito, ou seja, eu vou-me esvaziar de tudo para chegar a Deus, na realidade. Parecia mais, visto de longe, parecia mais uma competição. Ou seja, mas esta solidão nem sempre obedece à intenção, ou seja, portanto, o facto de eu querer entrar em solidão, posso não conseguir, e portanto, esta solidão, às vezes, o que eles procuravam era uma purificação, epá, e outras vezes a solidão podia ser mesmo consumidora, o mesmo silêncio que abria esta alma para poder ecoar, na realidade devia, e isto são palavras de hoje em dia, mas também palavras escritas no passado, que revelam medos e dúvidas que nenhuma oração, na realidade, consegue atenuar. Portanto, as ermidas da Serra da Ossa distribuem-se, são quase com estes sinais de pontuação ao longo da montanha. Nós podemos vê-las ligadas aos caminhos mais próximos, estão aqui. Elas encontravam-se no máximo a 3, 5 quilómetros dos principais caminhos e máximo de entre 5 a 15 quilómetros das cidades. E assim esta paisagem não foi escolhida para um desaparecimento total, na realidade. Foi escolhida para uma espécie de afastamento seletivo, ok? Era suficientemente próxima da humanidade para que se pudesse chegar ali com relativa facilidade, em caso de necessidade, mas ao mesmo tempo distante o bastante para resistir, vamos dizer, às más influências da sociedade, embora continuassem a viver em grupo e, portanto, esta solidão é mais romantizada do que relativamente do que real. Portanto, os ermitas, eles construíram uma espécie de limiar entre estes dois mundos, não é? São espaços abertos onde o isolamento ainda podia ser observado do exterior, ou seja, portanto, quem vinha de fora admirava, estas pessoas que se isolam para viver Deus, mas era uma mensagem mais dirigida aos outros, mais do que a solidão, era uma mensagem de solidão. Portanto, esta geografia de solidão, portanto, não é uma questão de escolha, não é uma questão de distância, desculpa, é uma questão de escolha, mas também da mensagem que eu quero passar a nível de solidão, quando na realidade essa solidão não acontecia, ou pelo menos não acontecia do ponto de vista de isolamento. Pois alguém se podia sentir sozinho, mas como vimos, individualmente nós não conseguimos identificar se a pessoa sentia uma determinada emoção. Portanto, estas eremidas voltavam sempre para os vales, portanto, não eram para muros, portanto, era quase que as portas destes cemitérios abriam-se para o mundo, portanto, não se fecham contra o mundo e, portanto, a solidão é mais, e volto a insistir porque isto é importante, uma posição escolhida, portanto, acabava por não ser uma prisão. Portanto,
Quando olhamos para aquilo que são as arquiteturas deste espaço, vocês se lembram, o primeiro eixo era precisamente estas arquiteturas, as grutas aqui no lado esquerdo, e as ermidas de superfície, os ermitérios no lado direito. Elas são bastante rudes, mínimas, são construídas de forma bastante artesanal. Esta da direita não. Nós escavámos esta da direita e vimos que efetivamente há ali um trabalho bastante para o sítio onde aquilo está. Alguém quis passar uma determinada mensagem, construir aquele ermitério ali. Portanto, já foi do século XVI, quando já se vivia em comunidade. Os ermitas já não viviam aqui, mesmo assim alguém decidiu construir isso. Portanto, esta mensagem de solidão nota-se nesta construção. Ela aqui parece abandonada, mas realmente é uma construção bastante sólida para o sítio onde está, e com estuques e até pinturas internas. Portanto, não há ornamentações nem conforto externo, mas na realidade, ah, ah, no lado direito, no ermitério, não era verdadeiramente assim. Portanto, nas grutas, como elas são de origem calcária, deviam ser bastante úmidas e frias, portanto, não devia ser o melhor lugar para passar o inverno ali na Serra da Ossa. Uh, mas se vocês se recordarem, uma das evidências arqueológicas de solidão são estas arquiteturas, como eu estava a dizer, e que nos condicionam de estar com os outros, embora seja sempre muito ligado àquela mensagem que nós queremos passar. Portanto, nós vemos isso nas construções, sobretudo nas grutas, mesmo na ermida à direita, mas na realidade essa solidão, solidão de estar isolado, de estar sozinho, ela não existiu. Portanto, estas estruturas, na realidade, elas confirmam que a solidão pode ser construída intencionalmente, mesmo que depois acabe ou possa não ser sentida como era desejado. Portanto, é quase esta imagem poética, que a solidão pode ter um teto e até uma porta. Portanto, no entanto, aqui neste silêncio, os ermitas precisavam de fazer, de trabalhar, de se mover. Portanto, eles morreriam se apenas esperassem que as coisas acontecessem. Portanto, ele tinha um trabalho manual muito, muito, muito bem definido. Portanto, esculpiam colheres. Estas colheres foram encontradas não na Serra da Ossa, foram na Serra da Arrápida. Muitos cultivavam ervas, cuidavam de abelhas, portanto, pequena caça, portanto, e acabam por ser pequenos atos de resistência contra. Na altura não existia a palavra solidão, existia uma das coisas que é a sédia, a sédia em português, a desídia, que é um daquele considerado os sete pecados mortais, que é aquele que mais se aproxima da solidão, portanto, e era algo que era uma preocupação das ordens e das hierarquias religiosas, porque acabava por criar aqui um entorpecimento espiritual, e que surgia do excesso de isolamento. Daí a solidão era a tal solidão controlada. Ok? Portanto, eu não vou estar sozinho sempre, sozinho, mas não muito. Ok? Portanto, e através deste ritmo, destas repetições, destes trabalhos, portanto, os ermitas transformavam esta ausência ou esta situação em criação. Portanto, cada objeto talhado era simultaneamente útil para combater, era uma estratégia para combater este facto de estarem sozinhos ou isolados do mundo. E, portanto, podemos pensar nestes artefactos como respostas materiais àquilo que podia ser um sofrimento emocional. Bom, João, mas não podiam ser colheres só para vender? Podiam também, não é? Portanto, são vestígios daquilo que era esta vivência. Estou quase a terminar. Portanto, para aprofundar esta compreensão daquilo que seria estar ali nos ermitérios, eu tentei sentir o que era esta solidão fazia ao corpo, não é? Portanto, esta coisa dos ermitas trabalharem repetidamente, não é? Portanto, eu isolei-me, mais uma vez, não isolei-me, mas estive num mosteiro, portanto, não tive sem telemóvel, sem acesso à internet, completamente isolado das pessoas que eu conheço. Algumas estão aqui, portanto, e eu repetia todos os dias aquelas rotinas silenciosas, portanto, no início até houve alguma paz, mas a ausência de ruído, portanto, era quase um luxo, não é? Não era um hábito, mas, portanto, no segundo dia comecei, já via o tempo de forma diferente, cada hora crescia, ouvia os sons muito detalhados, todo o espaço, o sino, o vento, já tinham tudo um significado próprio, portanto, tudo se tornava muito audível. Ao terceiro dia, os meus pensamentos quase que se começaram a tornar físicos, comecei a falar comigo. Não era bem por loucura, mas um bocado por necessidade, para falar com alguém. Eu sei que eu não posso simular aquilo que os ermitas sentiam no passado, ok? Portanto, isto é claro para mim e não é isso que eu estou aqui a passar. No entanto, aquilo que eu tentei foi reduzir a distância entre aquilo que era
eu, enquanto pessoa, e eles para perceber como é que isso alteraria o que eu sentia. Portanto, como disse, eu não levei nada comigo, no computador, telemóvel, eu levei só um livro, ok? Que não era a Bíblia, como teriam a Bíblia no passado, levei um livro de filosofia, que é de um filósofo francês, Levinas, para também simular aquilo que seria o acesso a um único livro. Portanto, portanto, eu comecei com este Taskscape, portanto, eu inclusive às vezes comecei a sentir os regimes litúrgicos, não sou crente, como vos disse, nem passei a ser, até pelo contrário, este ritmo do mosteiro, e senti logo que o tempo adquiria outra dimensão, ou seja, quando havia ritmos associados, quando havia obrigatoriedade de seguir determinados ritmos, era quase como se uma pessoa se sentisse menos sozinho, porque daqui a não sei quanto tempo já ia ter uma atividade. Portanto, teria sido assim que os ermitas se sentiam? Não sei. Provavelmente não, mas como qualquer outro aspecto da arqueologia, nós formulamos hipóteses e esta aqui é apenas mais uma. Para concluir este estudo de caso, e vou terminar mesmo, porque se esticou mais do que eu estava à espera, portanto, os ermitas da Serra da Ossa, na realidade, recordam-nos que a solidão, quando mesmo que é procurada, nunca é pura e não é completa, porque eu não estou realmente sozinho. Portanto, é frágil, está ali equilibrado entre o isolamento e a comunidade, entre a solidão que se procura e a solidão que se encontra verdadeiramente e aquela que não se encontra. Portanto, eles viviam próximos do mundo para não continuarem a fazer parte dele, suficientemente afastados para o questionarem, mas ao mesmo perto para, quando fosse necessário, por alguma razão, iam muitas vezes, digamos, às cidades. Portanto, ou seja, esta solidão não lhes foi imposta de fora, foi procurada a partir de dentro, mas nem sempre foi encontrada. E, portanto, no final, esta pergunta do se Deus está lá em cima, torna-se menos uma questão de fé e mais uma questão de presença. Será que verdadeiramente encontra? Porque estes ritmos litúrgicos fazem-nos entrar num determinado torpor, pelo menos essa foi a minha experiência fenomenológica, que na verdade eu entro num ritmo e já faço as coisas automaticamente e não pensava nelas. Portanto, e era este o final do segundo. Eu entrava aqui no terceiro caso de estudo, mas eu vou passar isto rápido e vou terminar aqui com um obrigado. Muito obrigado pela apresentação e agora está aberto o espaço de debate. Perguntas, dúvidas, comentários, estejam à vontade para fazer. Sim. Temos já aqui uma pergunta no chat, não sei se consegue. Sim, o último caso são pastores medievais na Serra da Estrela, sim. Sim. Eram pastores medievais na Serra da Estrela. Foram encontradas evidências ou seja, de viverem completamente isolados. Portanto, foi feita ali uma ligação entre aquilo que era o, o viver em comunidade e mais uma vez o afastamento que chegava a ser de 4, 6 meses, e não numa versão de transumância, não é? Portanto, que muitas vezes ia a família toda, mas num 4 semanas, 6 semanas, 2 meses. Sim, tenho, Nathaniel, obrigado pela pergunta. Tenho uma coisa que se chama mesmo Archaeology of Loneliness, está publicada em inglês. Se procurar na internet aparece logo, que eu acho que não há muitas coisas sobre isso. Acho que não há mesmo nada, ou pelo menos não havia nada. Se procurar Archaeology of Loneliness, se encontra. Uhum. Tá bem. Perguntou sobre a Serra da Estrela. Sim, sim, está Se lá este artigo o publicado. caso de estudo, um dos casos de estudo, o artigo começa com uma parte teórica grande, mas depois termina com a parte, tem um caso de estudo sobre a Serra da Estrela. E a E sobre Tânia os também já pastores. tinha uma pergunta, já tinha Eu levantado a também mão. tenho depois. Uhum. Pronto, então já temos aqui uma lista de espera. Uhum. E qual é a Tânia, pergunta? Tânia pode seguir e a seguir a Eva. Ok, já cá estou, desculpem. Estava longe. Ah, Joel, vou-te fazer uma pergunta muito difícil e eu sei que não vais conseguir dar a resposta imediatamente, mas eu acho que vais poder pensar sobre ela. E, e, e acho que é mais uma questão de pensamento do que necessariamente pergunta. Eu sei que também estás com pressa que tens que ir trabalhar. Ah, Tu mencionaste claramente que não és crente, sabemos Sim. isso bem, no entanto, estás a estudar ermitas. Não Uhum. precisamos dizer que percebemos que não te assumes como mulher e estás a estudar freiras. Sim. Não achas que há aqui um gap fundamental
que É, não te permite experienciar essas emoções da maneira como, tanto do ponto de vista cultural, toda essa vivência cultural de ser programado para ser mulher, de ser programado para ser crente, de ser programado para ser sim. tudo, tu estás a falhar. Uh, Não. sim e não, ok? Portanto, é o sim e não. Ou seja, sim, porque efetivamente aquilo que estás a dizer é verdade, porque eu não sou mulher, não sou freira, como não era Neandertal, como não sou paleolítico, como não era escravo, como não era. E quando entramos nesses limites, e que eu pessoalmente não sou completamente de acordo, ou seja, se eu tiver que entrar, começar a ser escravo para poder trabalhar a escravatura, se eu tiver que viver na caverna, ou seja, eu acho que eu tenho um colega meu que houve uma discussão muito grande com o Oliver Harris, que tu conheces, que estavam a dizer, mas porque as pessoas, ele é mexicano e estava a dizer, porque as pessoas, como é que não são verdadeiras indígenas não podem estudar os indígenas? Fizeram-lhe esta pergunta. E ele respondeu assim, então, mas qual é o grau de pureza? Quantas gerações de indígenas é que temos que ser para poder estudar indígenas? Ok? Portanto, ou seja, quando vamos temos que ter 7 gerações, ou seja, e então eu como não sou lisboeta não posso estudar Lisboa. ah, e, mas o não é este. O sim é que eu efetivamente acho que se fosse crente percebia as coisas de maneira diferente. Acho que se fosse mulher e numa sociedade em que reconhecidamente, e eu pelo menos é uma opinião pessoal, há uma opressão muito grande ainda, se calhar sentia as coisas de maneira diferente. Sim, tenho algumas limitações. Acho que todos os arqueólogos têm limitações quando estão a estudar, portanto, É só assumi-las e mais nada. certo, sim, portanto, sim. Sim, e não, mas sim, não, não, mas bandida. Ok. Então, obrigado, Tânia. Agora sim, passo a palavra à Eva. Está bem? Só para esta questão, eh, como sou antropóloga, para mim é claro, tu podes estudar o que quiseres. E se tu consegues fazer isto bem ou não, isto é uma outra questão e depende de muitas coisas, não? Certo. E diria eu. Mas a minha pergunta vai numa outra direção. Já uma vez experimentaste os teus conceitos, a tua ideia de solidão, numa cultura mais antiga, sei escrita, por exemplo, porque como eu percebi, o que tu estavas a fazer agora é cruzar várias disciplinas. Sim, exato. Cruzar história, cruzar antropologia, por exemplo, esta está no mosteiro, não? Uma Uhum. participação observante e conversas que tu tiveste com os eremitas, etc. E depois o parte da arquitetura e da parte Sim. material, etc. Então é sempre um cruzamento de métodos. E que mais? Tu ias recuar na história Uhum. que menos seriam possíveis, sem escrita, só onde estão só as básicas da arqueologia, não? Sim. E seria isto possível identificar, e por exemplo, esta estrutura que tu mostraste, esta ermita, esta Sim. casa na Serra da Ossa construída, não? Tu vês isto e como sabes que é uma ermita. E podia ser também um refúgio de um pastor ou de um Sim. caçador, etc, etc. Isto já vem mais em direção da arqueologia pura, não? Sim, então eu começo pela última. Esta da ermida, ela era claramente uma ermida, porque ela está construída, é uma abóbada, ok, aquilo jamais seria de um pastor, ou seja, aquilo tem mesmo telhas. Nós, e quando começámos a escavar, e pensávamos que aquilo, porque os tijolos eram do século XIX, portanto pensávamos, olha, isto foi um revivalismo ali do século XIX, do pessoal que quer reviver as ermidas e tal, e não sei o quê. Entretanto, nós fomos fazer estudos comparativos, como se faz na arqueologia, fomos ver conventos que nós sabíamos que eram mesmo do século XVI
e tinham exatamente o mesmo tijolo colocado da mesma maneira e, portanto, estava exatamente, eram os tijolos. E depois começámos a ver as marcas dos tijolos, portanto, aquilo, e para nós até foi uma surpresa. Até foi uma intuição do Rui Mataloto, outros colegas, portanto, pessoas que estão aqui também estavam lá comigo. Ahm, e aquilo ali é claramente um ermitério. O que é estranho é que aquilo foi construído, um ermitério, já no século XVI, num sítio difícil de lá chegar, porque ainda tem que se caminhar bastante, tem que subir tudo, não havia estradas para chegar lá na altura, ainda não há estradas, mas agora há estradas até afinam a um certo ponto. E quem quis construir ali qualquer coisa, pá, é estranho, porque os ermitas já começavam a estar completamente em comunidade, já eram obrigatórios estar em comunidade, já não havia este isolamento e, mais uma vez, a nossa hipótese, e aqui não há fontes escritas, Eva, portanto, os ermitas não têm fontes, ou melhor, as fontes escritas que existem, são secundárias, são de outros sobre eles, e são de coisas legais, a dizer este terreno é meu, este terreno é do ermita, passa para a pessoa X, portanto, mas claramente há fontes escritas, não é para a cultura. Mas aqui é claramente um ermitério. Portanto, esse é um ermitério pela construção e pela comparação que fizemos, e é do século XVI. Portanto, já numa fase final, quando se estava a transformar, ou já depois de se ter transformado naquilo que era a Ordem de São Paulo, já mesmo uma congregação. Já passaram a fazer parte da ordem. Relativamente à pergunta, de situações não de culturas onde não existe escrita, eu estou a andar para trás no tempo, portanto, eu vou chegar até ao século zero, ok? Mas no século zero já havia escrita, portanto, o meu caso de estudo que vai ser é sobre Pompeia, portanto, a solidão numa cidade romana, portanto, o que é que seria uma solidão no meio de uma cidade, solidão no meio entre pessoas, portanto, não solidão ligada ao isolamento, mas esse é um bom desafio, portanto, quando começar a andar mais para trás. Já comecei a pensar em situações específicas, mas ainda não tenho nenhum caso de estudo onde efetivamente não haja nada escrito, ou direto ou indiretamente. É. Ok? Portanto, Então, o que tu estás a fazer metodologicamente é tu começas com metodologias mais complexas que permitam-te ter uma percepção mais profunda sim, de solidão neste caso, em qual vais mais para trás, tens cada vez menos, sim. mas como já tens mais experiência, consegues melhor os poucos vestígios que vais encontrar. É isso? Sim, sim, isto são sempre hipóteses, claramente, não é? Sim, Portanto, sim, como eu ao princípio disse o exemplo do prato partido, aquilo pode ser tudo, não é? Portanto, sim. ou seja, na arqueologia ou qualquer estudo do passado, mesmo na história onde há fontes históricas, mas as pessoas mentem sobre si mesmas, portanto, nós só temos hipóteses daquilo que pode ter acontecido, e, portanto, essas hipóteses que eu formulo são hipóteses, algumas com maior probabilidade do que outras, mas quando eu começo a recuar muito no passado, efetivamente, como qualquer outra investigação do passado, são só hipóteses, não é? O que é que significavam os desenhos na Gruta de Lascaux? Uhum. Era para caça, era uma pessoa a divertir-se a desenhar búfalos, o que é que era? Ou seja, começamos a andar para trás e nós só temos hipóteses e podemos aceitar melhor as hipóteses ou menor as hipóteses, mas não deixam de ser hipóteses, umas melhor que outras, não é? Claramente, a hipótese do extraterrestre que vê lá pintar, não aceitamos, mas deixam de ser hipóteses. E nas emoções também é isso que acontece, ou seja, estudar emoções no passado é bastante complexo, e envolve uma certa dose de subjetividade que nós vamos reduzindo através das evidências materiais, através de evidências históricas, arquitetónicas, de paisagem, de todas as materialidades que podemos utilizar, mas que continua a ser subjetivo, como qualquer resultado na Sim, arqueologia, não claro, é? mas tu ganhas cada vez mais experiência na interpretação. Certo? Mas É continua a ser isso, subjetivo, não? sim, É, sim, 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 claro, sim. claro, sim, 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 sim. Quanto tempo é que estiveste a viver como um Não, ermitão? não, foi uma semana, calma, não Ah, só foi, uma não foi, semana, não, ok, não, não, ok. só uma semana, vais experimentar estares uma semana sem falar, sem computador, sem livros, fechada num quarto sozinha, durante horas.
Pá, não é só uma semana, é uma semana de Eu Itália sei, eu sei, Feira. eu sei. Não, mas É, eu é. pensava que tinha sido mês. A minha pergunta era só Não, nesse não, não, sentido. Eu não. achava Não, que tinha atenção, sido eu depois mês. eu Era estava só. nos ritmos, eu almoçava com eles, jantávamos com eles, não se podia falar, mas depois falava-se às vezes um bocadinho, mas eram experiências momentâneas de isolamento, não é? Portanto, eu estava algumas horas não, dias inteiros sozinhos sem falar, mas depois víamos ao jantar, por exemplo, portanto, não era. Como na realidade eram os ermitas, que eles não estavam sozinhos. Eles viviam sempre Sim, sim. em pequenas comunidades. Três, quatro pessoas, mas viviam em comunidade. Pequenas comunidades. Portanto, nunca estavam só. Pá, pode haver, durante uma semana ou durante 15 dias, que era o máximo, eu acho que é uma semana, portanto, segundo os códigos franciscanos e beneditinos, uma semana eu estou completamente sozinho, até para jejuar e não sei o quê, mas depois volto. Uma semana e já aproximava daquilo que podia ser entrar em loucura, não é? Portanto, é. E a Eva há bocado estava a falar em tempos regulados, não que esteja provado cientificamente, mas, por exemplo, calcula-se que no Paleolítico as comunidades andavam sempre juntas. Nunca havia só uma pessoa. Normalmente estipula-se que seja assim um número, não exato, Não, mas não sim, é. sim, isso está cientificamente comprovado, cientificamente, ok, dentro daquilo que pode Pois é ser. isso que eu estou a dizer, Não, mas está cientificamente comprovado que o ser humano precisa de outros seres humanos. claro, Ok? então Portanto, como e estávamos a procura, falar é um ser destas questões. social, não é? E Exato, sim. filosoficamente também, não é? Portanto, Sim, sim, sim. é um animal social, segundo Aristóteles. Portanto, nós verdadeiramente precisamos dos. Ah, mas há pessoas que gostam de estar sozinhos, está bem, mas não é uma vida inteira sozinhos. Portanto, nem sobreviviam uma vida inteira sozinhos, não é? Portanto, e o estar sozinho, desde tempos imemoriais, era um castigo. Era ser abandonado da tribo, era ser quase vetado à morte. Depois podiam morrer ou não, mas bem, todos morriam, todos morremos, não é? Todos vamos morrer. Podiam não ser morrer por causa daquilo. Mas era um castigo, era uma punição. E, portanto, se era uma punição, quer dizer que não era bom estar sozinho. Nunca foi bom. E mesmo hoje em dia também não é bom. Só que agora, hoje em dia, se calhar no passado também, não conseguimos provar isso, existe outro tipo de solidão, que é solidão no meio de pessoas, não é? Nós sentimos-nos sozinhos no meio de muita gente, cidades de milhões de pessoas e pessoas sentem-se completamente sozinhas e isoladas, que é outro campeonato, não é? Portanto, Bom, já é um tipo diferente de solidão. mas era só uma acrescente, não é? Estávamos a Sim, falar sim, e de obrigado, comunidades mais obrigado, obrigado, recuadas, da obrigado, solidão Mariana. e tudo mais. Está encerrada a conversa, muito obrigado, foi Muito muito obrigada. interessante. Obrigado, obrigado. Ok, obrigado, Nathaniel. Está obrigadíssimo. Obrigado, Tânia, pela pergunta. Obrigado, Eva. Obrigado, Mariana.